Nós não podemos estar a gastar 30 milhões em papel A4, em resma, em tinteiro, e quando você mesmo vai ao governo social um documento, dizem que não podem imprimir porque não tem papel. Nós, ativistas, consideramos que é má fé. Como é que houve dinheiro para realizar em outras festas em outros municípios, em Mbanza Congo não? Se você olhar para os medicamentos, vai parar nas farmácias. E olha, quem são os donos das farmácias? Grande parte são os gestores dos hospitais. Nós, ativistas, não perseguimos o governador. Nós não estamos preocupados com a emoção populista do seu governador. Porque dá indício de sobrefaturação. E a sobrefaturação é crime. O que o senhor governador Adriano Mendes de Carvalho está fazendo, andar de motorizada, a comer nas barracas, não é o primeiro governador a fazer isso. O general Pedro Sebastião, quando cá passou, também andou de bicicletas e nas ruas de Mbanza Congo. O governador Ludic Sassunda desfilou carnavais. Por que o dinheiro referente a este serviço não é depositado nas contas do Estado, mas é pago à mão? Quando se promete algo, o governo deve definir os objetivos e colocar metas. Então, quando o governador fala sem metas, nós faça de conta que é vento que falou. Os acidentes em Angola são parte do negócio dos chefes. Eu não estou a dizer que eles lucram com os acidentes, mas os acidentes são consequência dos negócios que eles criaram. Eu começo com uma salva de palmas. Já ouviu falar da AJDSZ? É um grupo de ativistas que teve uma ideia brilhante. Convocou uma conferência de imprensa para analisar a situação socioeconômica na província do Zaire, particularmente em Mbanza Congo. Esta é a sua rádio televisão Columbimbi. Meu nome é André da Silva. Se é a primeira vez que nos acompanha, seja bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal. E se tem sido nosso internauta habitual, a equipa deste canal deseja-lhe igualmente boas-vindas. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal, dar um likezinho e ativar o sininho para passar a receber todas as notificações sempre que publicarmos alguma informação nova. Em Mbanza Congo ainda existem bairros onde a distribuição de água não se efetivou, enfatizou o presidente desta associação quanto ao setor de água. Nós entendemos que depois das eleições nenhum bairro conheceu de forma massiva ligação domiciliária de água. Até hoje não se passou da primeira fase da distribuição de água à população e aqueles bairros que não foram contemplados numa primeira fase até hoje continuam sem água canalizada. E não ouvimos do executivo local nenhum programa que visa inverter este quadro nos próximos dias. Por isso, para nós, é uma grande preocupação termos ainda populações a beberem água das cacimbas, porque é isso que tem propiciado as doenças diarreicas agudas, que muito assola as nossas crianças e que tem aumentado grandemente a mortalidade infantil na nossa província. É uma triste realidade que se vive em Mbanza Congo e não só. Ainda vemos pessoas a carretarem água nos rios, a tomarem banho nos rios, a lavarem suas próprias roupas nos rios. Das próximas vezes poderemos trazer essa matéria para terem a mínima ideia daquilo que é realmente a população local tem vivido. Quanto ao setor da saúde, Ernesto de Almeida, presidente desta associação, diz que o executivo até ao momento não conseguiu cumprir com as suas promessas aqui na província do Zaire. Acompanhe. Vamos analisar o setor da saúde. Para nós, o executivo angolano não cumpriu até agora com as promessas feitas ao povo do Zaire com relação ao setor da saúde. O caso concreto é a questão da conclusão do Hospital Geral do Zaire. O Hospital Geral do Zaire, até a data presente, não está concluído. Além do mais, o referido hospital lhe foi amputada a Universidade das Ciências da Saúde, que estava inicialmente prevista, e que os ativistas sociais manifestaram-se contra essa pretensão. Portanto, quanto a isso, somos contra a amputação do Hospital Geral do Zaire, de não poder mais contar com a Universidade das Ciências da Saúde e ser simplesmente um hospital geral. Nós entendemos e já fizemos essas reivindicações. As nossas reivindicações enviadas para o governo central referem que o hospital deve conter a universidade conforme inicialmente previsto. Ainda no setor da saúde,
entendemos que o Executivo não tem estado a acompanhar a dinâmica da nossa província. Nós, no sistema de saúde nacional, nós temos uma cadeia de serviços, que são postos médicos, centros médicos, hospitais municipais e depois hospitais provinciais. Temos estado a constatar um grande número de bairros a crescerem, bairros a evoluírem, mas esses bairros não têm serviços de saúde. Nós temos aquela zona toda do Bela Vista, que todos nós conhecemos, com uma grande densidade populacional, com um único posto médico, ao lado da escola número 31, que também tem estado quase sempre fechado. Então, entendemos que de 2022 para cá, depois das eleições, o setor da saúde na nossa província quase não cresceu ou não conheceu desenvolvimento significativo. Ainda no setor da saúde, os ativistas cívicos na província manifestam profunda preocupação com a situação das comunas do Caluca e a comuna do Madimba. Essas comunas estão muito distantes da sede, não têm serviços de saúde condignos e as estradas que ligam essas comunas para a sede são precárias, o que tem levado com que muitas pessoas transferidas não cheguem com vida dentro da cidade de Mbanza Congo. O mesmo acontece com o longínquo município do Quimba, que se encontra com as estradas totalmente degradadas. Os ativistas cívicos no setor da saúde ainda manifestam preocupação com a forma como estão a ser emitidos os atestados médicos. Portanto, os atestados médicos não obedecem o critério pelo qual são emitidos, ou seja, pessoas são atribuídas atestados médicos sem passarem por nenhum exame. É preocupante porque trata-se de questão de colocar no seio de crianças que querem matricular-se, crianças que possam possuir doenças transmissíveis. E como não há esse cuidado de que os atestados não se passam só por passar, nós podemos correr o risco de colocar crianças com doenças contagiosas com outras crianças e estarmos a colocar em perigo a saúde da população em geral. Também é nossa preocupação saber por que o dinheiro referente a este serviço não é depositado nas contas do Estado, mas é pago à mão. O presidente desta associação tocou num ponto muito importante sobre os atestados médicos. Meu Deus, isto é grave. Quantas vezes não recebemos os atestados médicos, mas não fomos examinados? Recebem-se os atestados médicos e a pessoa não passa por exame algum. O que prova, afinal, que esta pessoa não tem uma doença infectocontagiosa. As crianças, ao fazerem as matrículas, os adolescentes, lhes são obrigados os atestados médicos. Lhes são obrigados os atestados médicos. E eles recebem os atestados médicos sem passar por algum exame médico. Isso é grave. Se no meio dessas crianças tiver uma com uma doença infectocontagiosa, obviamente vai contaminar as outras crianças. E quem sabe se algumas crianças já não têm sido contaminadas por essa prática. Vamos agora ouvir as declarações do presidente desta associação no que diz respeito ao setor da justiça no Zaire. Acompanhe. O outro setor que nós não poderíamos passar sem dar uma vistoria é o setor da justiça. Os ativistas cívicos do Zaire manifestam uma profunda preocupação com o posicionamento dos órgãos e das autoridades da justiça concernente às denúncias levadas a cabo pelo ativista Jerônimo Sinsa. O que nós temos vindo a constatar é, na verdade, uma tomada de posição em vez de uma investigação sobre as denúncias apresentadas pelo ativista. Isto contraria aquilo que é o discurso que nós temos ouvir sobre combate à corrupção. É mister que as denúncias feitas pelo ativista Jerônimo Sinsa sejam levadas a cabo e os ativistas cívicos, no cumprimento das suas obrigações, porque também somos defensores da nossa economia, propusemos fazer uma participação, que já fizemos, já demos entrada, para que os serviços competentes possam esclarecer à população em geral se as denúncias feitas pelo ativista Jerônimo Sinsa, com as provas apresentadas, condizem ou não com a verdade. Pelo contrário, no momento em que esses serviços receberam as denúncias,
em vez de abrir-se o processo de inquérito para averiguar a veracidade das denúncias, estão a caminhar no sentido inverso. Também estamos aqui para dizer que nós estamos solidários com o ativista Jerônimo Cissa e queremos que as denúncias feitas pelo ativista venham ser esclarecidas depois de inquéritos devidamente elaborados, feitos aos órgãos. As provas estão ali, o ativista apresentou todas as provas e nós queremos saber se, na verdade, essas denúncias correspondem ou não com a verdade. De outro modo, também nos posicionamos contra a posição do Ministério do Serviço de Investigação Criminal, SIC, que, mais uma vez, voltou a notificar o ativista para os dias 15 e 18 ser ouvido, quando não se fez ainda nenhum inquérito para averiguar se as denúncias feitas correspondem ou não com a verdade. E para tentar ludibriar a população e a comunidade a comunidade geral, estamos a ver algumas obras paliativas, estamos a ver o pintar do edifício do governo, estamos a ver o alargamento e limpeza em algumas estradas, que para nós só surgiram essas obras depois das denúncias feitas pelo ativista. Um grande indicador de que alguém quer se antecipar aos factos para poder então escapar. Então o que nós pedimos é aos nossos serviços competentes que façam o devido inquérito das denúncias feitas e venham trazer a realidade sobre os factos e possamos assim todos nós tirar as nossas conclusões se as denúncias correspondem ou não à verdade. E não estarmos aqui perante um processo de calúnia e difamação que está a conhecer uma celeridade muito anormal, quando as denúncias até hoje não conheceram nenhum passo. E para nós isso preocupa, porque para nós a PGR, o Serviço de Investigação Criminal, são garantes da legalidade e defendem o Estado. Então, se é o Estado que está a se colocar em causa, que o Estado foi lesado, para nós é preocupante que estes órgãos, até ao momento, não tenham chamado os implicados nas denúncias e estejam simplesmente a mandar chamar o denunciante e constantemente a notificá-lo para ser constituído arguido em crimes de difamação e calúnia. Só poderá ser crime de calúnia e difamação depois das investigações concluírem que todas as denúncias são falsas, mediante processo próprio, e que todos nós tenhamos acesso de que o trabalho foi feito, as provas estão aqui, as denúncias são caluniosas, ali sim. Antes disso, não passa de um teatro judicial, não passa de um teatro da justiça tentar falar de calúnias e difamação quando há provas apresentadas e essas provas não mereceram nenhum tratamento para se averiguar a veracidade de tudo quanto o ativista tem vindo a defender. E, para terminar, a nossa análise vai para a situação social da nossa província. É preocupante para nós ver o aumento da pobreza no seio da nossa população. Portanto, muito antes da subida do combustível, já se notava na nossa população um certo empobrecimento. Nós temos muitos projetos. O Cuenda ficou num teto. O Cuenda não beneficiou os airenses, beneficiou alguns municípios, aliões do município do Nzeto. São 8.000 kwanzas. Nós entendemos que é uma forma de manutenção da pobreza das populações. Para além do mais, estamos preocupados de que, com a subida do aumento do combustível, a cesta básica disparou e o Zaire depende de Luanda. Até os produtos chegarem de Luanda, os preços estão 2, 3 vezes mais do que Luanda. Isto é extremamente preocupante para nós e exigimos que se faça alguma coisa para inverter este quadro. É notório na nossa sociedade o aumento da prostituição, quer na cidade de Mbanza Congo, quer na cidade do Sonho. E muito recentemente a TVzinho fez uma reportagem preocupante de como a prostituição prolifera hoje no seio da nossa sociedade. É preocupante porque vamos ter o aumento de doenças venéreas, vamos ter o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, o que para nós é extremamente preocupante. Ainda no setor social, somos a assinalar a degradação do saneamento básico da nossa cidade. Mbanza Congo já foi uma das cidades mais limpas do país. Hoje já não é para tanto. Então estamos extremamente preocupados. No campo do ensino superior, portanto, nós temos hoje uma escola superior, mas com as mesmas, abro aspas, as mesmas latas de sempre.
Há um novo decreto que vai dar um novo corpo à escola, mas nas mesmas latas. Não dignifica Mbanza Congo termos aquela universidade naquelas condições. Ainda instamos o executivo. O novo governador, quando chegou, disse que tudo faria para mudar a imagem da universidade. Tudo o que fez é colocar aí algumas casotas para professores que custaram aos cofres do Estado uns 300 e tal milhões, que para nós também merece ser investigado como é que aquelas casas, naquelas condições, custaram tanto aos cofres do Estado. A situação da Universidade de Mbanza Congo para nós é vergonhosa e deve ser tratada com a máxima celeridade e brevidade possível, porque não vamos continuar a admitir que uma cidade capital que tem sido o motor, o pulmão da economia do país, tenha a universidade nas condições em que nós temos, que nós chamamos praticamente latas, umas câmaras frigoríficas que estão ali, que deveriam ser entregues aos empresários que vendem frescos para poderem aproveitar. Portanto, os ativistas cívicos ao nível da província reiteram que vão continuar a lutar pela afirmação dos direitos civis, políticos e sociais da população do Zaire até as últimas consequências. Quanto ao setor da energia, este grupo de ativistas deu nota 10 ao executivo local por não se verificarem as constantes quedas de energia como se verificava nos anos anteriores. O outro setor que nós gostaríamos de analisar nessa nossa conferência de imprensa é o setor da energia. Portanto, temos que assinalar que o setor da energia é o único setor ao nível da província que de 2022 até hoje continua a registrar melhorias. A província, em particular o município de Mbanza Congo, não conta com cortes discriminatórios de energia, tampouco com paragens ou falta de energia constantes. Este é o ponto positivo. Esta era a razão pela qual nós convocamos esta conferência de imprensa e estamos ao dispor das vossas questões, caros jornalistas. Muito obrigado. A lei da probidade pública não permite que um gestor, por exemplo, um governador, tenha uma empresa da qual ele é sócio a prestar serviço ao governo provincial. Então, isto está claro. Nós entendemos que é necessário retirar do circuito de empresas que prestam serviço ao governo provincial a empresa do senhor Hernani Azevedo, por ele ser automaticamente secretário do governo provincial. Há aqui conflito de interesses que devem ser acautelados. Em caso de uma sobrefaturação, não é? Ele tem interesse nisso, então não pode continuar ali. É nosso entendimento. Mas, como nós temos uma apreciação, remetemos isso para as autoridades. Ora, não é normal que as autoridades venham dizer, olha, não há aqui crime, há calúnia e difamação. Não. Quais são as provas que trouxeram para dizer? Não. Nós analisamos a lei da propriedade pública, não há nada que obsta que ele, sendo secretário, possa ter a empresa prestar serviço ali. Isso é o que nós queremos. Nós analisamos as faturas, há uma fatura de reparação de ar-condicionado num valor astronômico, não é? Que até poderia se comprar novos ar-condicionados. Então, o que a PGR tem que fazer, em defesa da legalidade e do bom nome do executivo, é dizer, olha, meus senhores, as provas estão aqui, não são 25 ar-condicionados, são 400 ar-condicionados, logo chega-se à conclusão que vamos encerrar este processo, porque as denúncias não correspondem com a verdade. É a partir daquele momento que se pode falar em calúnia e difamação. O que aconteceu é o quê? O que aconteceu é que o ativista fez as denúncias, não foi aberto nenhum processo, pelo contrário, abriu-se o processo contra o ativista. O que é que estamos a dizer à sociedade? Qual é o valor moral que as instituições que deveriam defender o Estado estão a dar ao cidadão? De que é normal lesar o Estado e até se alguém queixar, ainda este é que se torna criminoso. Não concordamos com o comunicado da PGR, não concordamos. Não concordamos com a atuação do SIC da PGR neste caso em concreto. Agora, se houve orientações superiores, caberá a quem as recebeu demonstrá-las, mas nós estamos a dizer é que a atuação dos órgãos não é aquela que a lei lhes vocacionou. A lei vocacionou o SIC e a PGR garantir a legalidade e defender o Estado. Ora, as denúncias feitas pelo ativista, não é? Colocam em causa o Estado angolano, porque quem é lesado no crime de peculato é o Estado angolano. Então, é isso que nós estamos a dizer. Esse posicionamento, para nós, não se nos afigura o mais correto. Mas o comunicado vem dizer que não se abriu nenhum processo contra os implicados.
Ponto. Quer dizer, as denúncias, nós não sabemos, se não se abriu o processo, porque ainda está a se investigar, isso que o comunicado devia dizer, olha, aquele número do processo que está a se dizer que se constituiu o governador arguido é falso, nós estamos a investigar e é bom que as pessoas aguardem até nós nos pronunciarmos. Só dizer que não existe, agora não sabemos se está em curso, porque nós, a sociedade civil, o povo em geral do Zaire, quer saber o que é que se fez com as denúncias feitas pelo ativista Jerônimo Cissa. Nós, ativistas, não perseguimos o governador. Nós não estamos preocupados com a emoção populista do seu governador. Bem, que ele faça a sua política, nós vamos respeitar. Agora, quem vir com ideias porque os ativistas do Zaire estão a perseguir o senhor governador, nós não vamos aceitar. Nós somos do Zaire. O que nós queremos é o bem do Zaire. Aliás, o que o senhor governador Adriano Mendes de Carvalho está fazendo, andar de motorizada, comer nas barracas, não é o primeiro governador a fazer isso. O general Pedro Sebastião, quando cá passou, também andou de bicicletas nas ruas de Mbanza Congo. O governador Ludic Sassunda desfilou carnavais no grupo os Atrapalhões da Babilônia. Então, isso que o senhor governador está fazendo não nos surpreende. Mas o que nós queremos é o desenvolvimento da província do Zaire. 2. Tocou-se na situação da equipa do São Salvador. Estamos eufóricos. Já temos uma equipa na primeira divisão, mas estamos preocupados. Aonde que essa equipa vai disputar os seus jogos? Será que é naquele quintalão do bairro Alvarbuta que é chamado Estádio Municipal de Futebol? Isso é preocupante, porque naquele quintalão não tem condições. Nós, como adeptos, ficamos de pé, não tem assentos. Tem aí alguns muros que chamam de bancos, mas não é. Então, isso é que o senhor governador se deve preocupar em pedir ajuda aos empresários para que ou ampliam ou petrecheiam aquele estádio municipal, que não é estádio, é um quintalão idêntico com seu governo provincial não tiver fundos. Então, essa responsabilidade cabe a nós. Nós não somos governo. Nós devemos pressionar o governo para que cumpra as suas responsabilidades. Esse é o nosso papel apenas aqui. O ativista Jerônimo Cissa, em todos esses momentos, ofereceu-se como declarante nos processos. E caso isso venha a acontecer? Caso isso venha... Qual será o posicionamento dos ativistas? Nós vamos acompanhar o processo até o seu desfecho. Porque interessa para os ativistas saber que o dinheiro do Zaire está a ser gerido de forma eficiente e para responder às necessidades das populações. Nós não podemos estar a gastar 30 milhões em papel A4, em resma, em tinteiro, e quando você mesmo vai ao governo social um documento e diz que não podem imprimir porque não tem papel. Então como é que se compra tanto papel e não tem papel nas instituições? Então, o dinheiro deve ser gasto para aquelas necessidades pelas quais foi alocado. Se isso acontecer, nós vamos aplaudir. Mas nós queremos que se esclareça que realmente, que tipo de ar-condicionado foram reparados para gastar aquele montante todo. Essa empresa especializada nessa manutenção, não sei, talvez sejam eles os fundadores dos ar-condicionados, onde aprenderam essa técnica que custa tão cara. Não poderemos ter esse serviço mais barato na província. Isso que nós queremos e que venha a ser esclarecido. Porque dá indício de sobrefaturação. E a sobrefaturação é crime. É possível identificar alguns serviços prestados por essa empresa para além da reparação do ar-condicionado? Conforme nós dissemos, o ativista Jerônimo Cissa tem todas as provas, apresentou-as quando foi ouvido pelo SIC. E nós não ouvimos do SIC nenhuma declaração sobre a apreciação que se fez sobre essas provas. Não valem, são nulas, são insuficientes para a abertura do processo ou simplesmente foram ignoradas.
Isto que nós queremos saber. Eu falo como ativista, pedindo o que o nosso dever é dar pressão ao governo. Nós somos parceiros do governo, não somos inimigos. Por isso é que estamos a pedir que o governador é o representante do presidente e da República na província. Então, cabe a ele pedir ajuda às empresas para que pudessem apetrechar o campo de futebol. A cidade capital não festejou por má fé do governo. Dizem que é a falta de dinheiro. Como é que é a falta do dinheiro? Explicaram isso aonde? A quem? Qual é a imprensa onde explicaram isso? Nós, ativistas, consideramos que é má fé. Como é que houve dinheiro para realizar em outras festas em outros municípios, em Mbanza Congo não? É má fé. Simplesmente isso. Esse português de brevemente não nos dignifica nesse preciso momento, porque o governo que está no poder está há mais de 48 anos. Aliás, mais de 47 anos. Então, são já por aí 48 anos. Então, quando se promete algo, o governo deve definir os objetivos e colocar metas. Então, quando o governador fala sem metas, nós faça de conta que é vento que falou. Insistimos em não querer avançar. Sim, por isso é que nós desconsideramos. É preciso que coloque o prazo. O local e o prazo. Agora, quando vem porque não, nós vamos construir um estádio, cai em Mbanza Congo, quando e aonde? O período é preciso determinar. Então, isso é que nós estamos a chamar de populismo. Essa é uma política para adormecer as pessoas menos atentas. E nós já não estamos adormecidos, despertamos. O primeiro projeto apresentado à sociedade, a toda a população, porque a construção do Hospital Geral é do conhecimento de todos nós, previa-se também a Universidade de Ciências da Saúde. E na primeira manifestação de março, que nós realizamos ao nível da província, nós exigimos que aquele hospital devia ser concluído nos precisos termos pelo qual foi concebido, porque já tínhamos ouvido a informação segundo a qual só teria já o Hospital Geral. Do caderno reivindicativo que nós fizemos chegar até a Presidência da República como ativistas, fizemos constar que o Hospital Geral do Zaire deveria conter a Universidade das Ciências da Saúde. Por quê? Há um elemento muito importante na saúde, a língua. É preciso que o Zaire forme técnicos da saúde, ok? É mais fácil que o paciente se comunique em Kikongo com alguém aqui do que o paciente ter que se comunicar com alguém que fala espanhol. Não vem aqui com a história de tribalismo, isso é história, ok? Se você for para os hospitais da Espanha, quem está lá trabalhando não fala Kikongo, dificulta. Então, nós temos que formar técnicos da saúde. A província do Zaire não tem nenhuma instituição superior de saúde. Temos apenas uma instituição que é do ensino médio, e essas pessoas, quando terminam o ensino médio, vão para onde? Vão fazer ciências biológicas na universidade, porque não querem continuar a ganhar como técnicos médios. Isso amputa o sistema da saúde ao nível da província. Então, é necessário que mantenha essa formação superior nas ciências da saúde para atender às necessidades locais. Nós entendemos isso. E nós fundamentamos isso naquele esboço que nós encaminhamos à Presidência da República de que era necessário manter o projeto conforme foi concebido inicialmente. Até porque esse projeto não é totalmente financiado pelo governo de Angola. Então, se outra parte que diz que financiou, também é uma questão que se deve descortinar melhor, tem que se esclarecer, porque outro problema que nós temos aqui nesse país é que ninguém esclarece as obras públicas, mas há indicações de que aquela obra foi financiada, uma parte, por um organismo externo ao governo provincial. Então, o projeto tem que manter, o governo de Angola tem dinheiro para manter o projeto conforme está, porque essa província, de tudo que dá, uma Universidade das Ciências da Saúde não é que vai acabar o dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Nós entendemos que tem que manter. Bem, os acidentes
em Angola são parte do negócio dos chefes. Eu não estou a dizer que eles lucram com os acidentes, mas os acidentes são consequência dos negócios que eles criaram. O sistema mais fácil para pôr as pessoas na escola de condução é fazer a escola de condução na 19ª classe, gratuito, do que você criar um centro de formação de escola de condução, onde você vai cobrar $500. De quem são os centros de formação, de quem são as escolas de condução? A primeira questão que deve colocar é o negócio, como o negócio das farmácias. Se você olhar para os medicamentos, vai parar nas farmácias. E olha, quem são os donos das farmácias? Grande parte são os gestores dos hospitais. Quer dizer, é uma canalização direta. Já estava na hora de mudarmos o sistema. As pessoas não têm $500 para se matricular na escola de condução. Na 6ª, 7ª classe, pode-se dar aulas de condução e para invertermos o quadro. O outro elemento, nós temos aqui uma aviação em trânsito, está cheio de polícias. Você vai lá no sábado, a polícia não tem ocupação. É difícil termos aulas, mesmo para nós que fomos na escola de condução, depois de muito tempo, a coisa que já esquecemos. Então, eu entendo, ou nós entendemos, ativistas cívicos, a questão dos acidentes aumentou. Por quê? Aumentou a pobreza. Aumentando a pobreza, grande parte dos jovens foi encontrar no mototáxi o sustento e muitos deles não têm habilitações para conduzir as motorizadas. Solução? Temos aquela condução, não é, descontrolada, descuidada, que desemboca nos acidentes. Então, é preocupante sim, mas é daquelas questões que é conjuntural. É conjuntural ao quê? Ao modelo que nós escolhemos para educação. Essas questões em outros países são dadas na 5ª, 6ª classe, 7ª classe. O aluno que faz a 6ª, 7ª classe tem conhecimentos sobre condução. Então, nós temos que inverter o quadro para invertermos a ordem dos acidentes. Tem a ver com a nossa qualidade de ensino, não é? Nós construímos mais escolas, o novo governo construiu mais escolas, mas tem conhecimento de alguma biblioteca em Mbanza como foi construída nesses últimos dias? Não existe. A biblioteca municipal de Mbanza é um colégio, não é biblioteca. O estudante aqui não tem biblioteca. As escolas públicas não têm bibliotecas. Não tendo biblioteca, as pessoas não têm literacia, as pessoas não leem. Porque condução está lendo livro, lê-se. Então, há um conjunto de fatores que tem a ver, que são determinantes, mas tem a ver com políticas públicas geradas pelo próprio executivo. Então, é preocupante os acidentes, é sim, mas nós entendemos que o problema está no negócio dos chefes. Há muitos assaltos, principalmente em zonas um pouco mais distantes do casco urbano. Há até mortes em residências, em sítios muito próximos às quadras policiais. E nós temos muita dificuldade em perceber como é que isso acontece. Tivemos o caso mais sonante, o mais recente, a morte da jovem Charlene, não é? Na rua da esquadra do Sagrada Esperança. É na mesma rua. Então é difícil falarmos em tranquilidade pública. Claro, os dados do setor vão sempre dizer que há uma certa tranquilidade pública, mas com o aumentar da pobreza não pode ter tranquilidade pública. Basta ir consultar os processos a entrarem todos os dias na PGR sobre criminalidade. A criminalidade está a crescer, são adolescentes que vão se envolvendo em roubos, em furtos, não é? Até nas lavras. Estamos a ter roubos nas lavras. As pessoas estão a roubar mandioca, estão a roubar comida. Então é preocupante isto. É preocupante. Isso demonstra o nível de miséria e pobreza que as famílias chegaram. Quando um jogador vai receber o presidente no sonho com uma t-shirt, já vimos o Messi a fazer isso? Já vimos o Cristiano Ronaldo a fazer isso? Quando nós queremos apontar as baterias, temos que saber que sociedade queremos criar, ok? A nossa sociedade não pode continuar a ser a sociedade do partido A ou B. A nossa sociedade deve ser uma sociedade dos cidadãos. E os cidadãos devem analisar a situação social da província. O governador não governa o MPLA, governa cidadão. E nós somos cidadãos. Eu vivo em Mbanza Congo. Eu trabalho em Mbanza Congo. Isto não é questão. Eu fui, se não mesmo o primeiro, que lançou a ideia de angariar contribuições. Quando estava a se discutir se a entrada no campo deveria ser grátis ou não, eu disse, não se faz futebol sem dinheiro. Quem tem dinheiro, contribua. Eu não fui. Eu disse, mas eu não vou. Mas estou a mandar meu dinheiro.
Se for necessário, paguem entrada para aquelas pessoas que estiverem lá e não puderem pagar as entradas. E eu me prontifiquei, mandei, está lá no grupo do São Salvador, eu solicitei ser sócio, ok? Eu solicitei ser sócio do clube, fazer as nossas contribuições, porque queremos o engrandecer da nossa equipa. Agora, não vamos cair nesse campo do aproveitamento que está a se fazer da equipa para todos nós sermos enganados. Todos nós não somos tão ingênuos para não perceber que jogada está a se passar no São Salvador como jogada política. Nisto não quero me alongar. Um grupo vai perseguir o governador. Só chegar. Um grupo, conforme estamos aqui, ninguém veio com arma, ninguém trouxe facas, não é? Perseguir é no sentido de que tudo que ele faça para nós está errado. Dissemos isso aqui na conferência de imprensa? Não. Pontuamos o que está certo. A não ser que essa pessoa nos diga quais são os grandes feitos que nós tínhamos aqui que assinalar do atual governador. Quais são? Então não foi o governador que prometeu que a escola, a universidade teria outra dignidade, teria outra imagem? Não foi o governador? Foi o governador. Agora, cobrar a ele o que ele prometeu é perseguição? E essa pessoa disse que é amando do senhor Jerônimo. Agora, vamos chegar lá. Jerônimo Cissa é um ativista e professor universitário. Não sei mais nada sobre ele, além disso. Eu sou advogado e professor universitário. Quanto que Jerônimo Cissa ia me pagar para me mandar? Sou advogado, sou jurista. Ok? Tenho cabeça erguida. Ok? Agora, se eu estou amando do Jerônimo Cissa, o inverso também pode ser verdade, que ele esteja amando do governador. Meus doutores, é assim. Temos que começar a discutir causas, não pessoas. Temos que começar a discutir Angola, não cargos. Ok? Adriano Mendes de Carvalho, daqui a pouco passa. Onde está Pedro Sebastião? Está conosco? Daqui a pouco passa. A nossa província fica. É isso que temos que discutir. É isso que nós temos que discutir. Recebeu dinheiro para construir o clube? Tem que construir o clube. Agora, cobrar isso é perseguir? Devia perseguir a PGR, que pode prender. Nós não podemos prender, nós só podemos dar nossa opinião e avisar a população de que o que se prometeu nas eleições não está a ser cumprido. Ponto. O que está a ser bem feito, assinalamos. Temos a questão da energia. A cidade de Mbanza Congo é uma das cidades com mais estabilidade em termos de energia. É um facto. Discutimos isso? Não. Agora, vai me dizer que diz que o governador chegou, a estrada do Caluca para Mango melhorou? Tenho que dizer isso? Então, é preciso perceber as questões como é que são colocadas, por quem são colocadas e para que são colocadas. Os processos têm caminhos. Nós abrimos uma participação e remetemos ao SIC as provas que o Jerônimo Cissa também fez chegar-nos, porque a denúncia foi pública. Jerônimo Cissa não fez a denúncia no perfil do Facebook do Dr. Ernesto. Foi pública e nós entendíamos que não se poderia fazer ao nível de Luanda uma participação, uma vez que um dos implicados é o secretário provincial do governo e não goza de foro especial. Tem que ser tratado aqui essa matéria. Então nós estamos aguardando, existindo a participação, nesse momento nós não podemos fazer outra coisa senão aguardar que os órgãos de direito respondam à participação. Os órgãos de direito, se acharem que não há provas, vão dizer, olha, este processo foi arquivado porque não houve provas. Nós, como ativistas, e que estamos interessados no esclarecimento deste caso, podemos ali sentar e analisar os outros passos a dar nessas situações. Há processos que são arquivados, depois de 20, 30 anos são reabertos e as pessoas são condenadas. Portanto, o arquivamento de um processo agora não significa que a pessoa não cometeu o crime. Por isso é que para nós era importante colocar ali o processo. E vai estar ali o processo. Se for arquivado, um procurador hoje pode entender que não há provas suficientes. O outro procurador amanhã dizer, não, as provas estão aqui, avançar com o processo. Isso é importante. O que é inovador nisto? É a primeira vez
na história do Zaire que um grupo de jovens, não é, faz uma participação contra um governante. É um caminho normal nas outras sociedades democráticas e de direito. Aqui só estamos aqui a discutir isso hoje, porque não acontece. Tem que começar a acontecer. Temos certeza que o administrador lá no Coimba desviou o gerador. Vamos ficar só no Facebook a reclamar? Temos que colocar a questão a quem compete. E caberá a ele dizer, não, ele não desviou, foi só fazer uma festa e vai devolver. Ok, estamos tranquilos. É assim, é o caminho normal. Não é anormal e não pressupõe perseguição a ninguém que os ativistas, conforme nós estamos aqui, entendamos que, olha, há uma questão que é pública e que nos chama a atenção e nós podermos fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade. Então a estratégia é essa. Nós já fizemos a participação, é aquilo que nos cabia. Enquanto ativistas sociais. Cabe às instituições próprias, não é? Agora darem tratamento. Em caso de nós acharmos que o tratamento não é o mais adequado, nós também podemos despoletar outros mecanismos que estejam ao nosso dispor e colocar essa questão lá, porque nós discordamos com o tratamento que foi dado aqui localmente. Bem-haja a Associação Juvenil para o Desenvolvimento Sustentável no Zaire, bem-haja aos nossos ativistas, bem-haja a Sr. Ernesto de Almeida pela boa iniciativa em convocar uma conferência de imprensa, bem-haja a Rádio Eclésia, bem-haja também ao portal do Zaire e a equipa da Rádio e Televisão Columbimbe, como sempre se fez presente ao local, porque é algo de interesse público e devemos estar aí para apoiar, para divulgarmos as informações. E deixo o meu apelo aos órgãos de comunicação estatal que esta conferência de imprensa é mesmo para se destacar aquilo que é a realidade do Zaire. Então devem comparecer para poder mostrar aquilo que é a realidade da nossa província. Não devemos estar a tapar o sol com a peneira. TPA, Rádio Zaire, das próximas vezes apareçam mesmo. O que de mal esses jovens disseram? Nada mais disseram senão aquilo que é a realidade da província. Falou-se da energia, houve um elogio, de facto, elogiou-se, embora a distribuição de eletricidade ainda em algumas zonas deixa muito a desejar, mas este grupo de ativistas enfatizou que há melhorias, há realmente melhorias, e eu reconheço. Há alguns anos a gente dependia de grupos geradores, gastávamos combustível para podermos abastecer os nossos geradores domésticos. Hoje em dia a realidade é diferente. Quanto ao setor energético, bem-haja ao nosso executivo, bem-haja mesmo. Temos de elogiar aquilo que está bom. Quanto ao setor da saúde, é um Deus que nos acuda. Onde é que vão os valores entregues para a emissão dos atestados médicos? Por favor, resolvam a situação dos atestados médicos. Os depósitos devem ser efetuados e os valores não devem ser entregues à vista. Por hoje marcamos o nosso ponto final. Foi um prazer falar para si, amigo internauta. E contamos consigo mais vezes. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos e até a próxima.